Boa tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, professor Alcides, para muito mais Química aqui no nosso canal Educação. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sussa? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Aqui PTV Baixa Grande do Ribeiro, Pimenteiras, Ribeiro, Uruçuí, Rosário Zona Top, acompanhando vocês. Cajueiro da Praia também sempre. Olha para Augusto, aqui pelo YouTube, e a Érica, como sempre, acompanhando tudo. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo show? Tudo em paz? Eita, rapaz, a gente tá com tanta quarta-feira que não tem aula que já tô até desacostumado. Acredita, Rosário? Eu tava aqui, menino, tem aula hoje. E na próxima quarta ainda é feriado de novo. Eita, que eu fiquei mal acostumado. E aí, minha chefa Érica, boa tarde pra você. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo. E vamos fazer o seguinte. Na nossa última aula, nós fizemos algumas questões da parte de constante de equilíbrio. Então hoje eu vou fazer mais algumas questões e vou começar a falar do princípio de Le Chatelier, né? Que é o deslocamento do equilíbrio. Érica, é tanta quarta-feira feriado que eu já estava acostumado. Hoje eu acordei, menino, eu vou trabalhar hoje. Será que não é feriado, não? Ainda estava com... Hoje amanheceu aqui uma chuva danada, meu amigo. Já deu até aquela preguiçazinha de levantar. Viu? Tava com saudade de estar aqui também. Então vamos para cima, meu povo. Vamos relembrar aqui alguns pontos, só para lembrar vocês. Hoje eu vou finalizar a parte de constante de equilíbrio e começar o princípio de Le Chatelier, tá certo? Bom, vamos relembrar alguns pontinhos aqui. O primeiro é o seguinte. Um equilíbrio químico, tá? Ele é o que? Uma reação direta e uma inversa que ocorrem simultaneamente, tá bom? Tornando o famoso equilíbrio dinâmico, certo? Nos equilíbrios, a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Na hora que uma reação química reversível atinge o equilíbrio, significa que as velocidades estão iguais, tá bom? A não ocorrência de mudança no sistema significa que as concentrações no equilíbrio permanecem constantes. Isso é um cuidado que vocês têm que ter, porque é o seguinte, a concentração das substâncias, elas podem ser uma maior que a outra ou iguais, não importa, tá bom? O que interessa no equilíbrio é que elas estão constantes. E geralmente, um equilíbrio é obtido em sistema fechado, porque no sistema aberto você pode acabar entrando contaminante, algo que atrapalha o sistema e dificultando o equilíbrio de ser atingido. Então, esses pontos você tem que ter em mente. Vamos lá? Reação direta e inversa ocorrem simultaneamente, as velocidades são iguais e as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes, tá bom? Aqui é como se calcula o Kc, né? A constante de equilíbrio, onde a gente vai ter que a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Não esqueçam que o coeficiente que aparece na frente da fórmula molecular da substância na equação, você coloca como expoente, tá bom? Então, ó, nós vamos ter os produtos sobre os reagentes. Não esqueçam desse detalhe. Aqui é na hora de você montar a expressão do equilíbrio químico, na hora de calcular a constante, tá bom? Vamos direto para as questões. Eu quero finalizar essas questões aqui com vocês hoje. Essa daqui, pessoal, vocês lembram que na última aula eu até pulei essa questão. Eu disse, não, gente, como o tempo está curto, eu vou fazer ela depois, que é uma questão um pouco mais complicadinha. Eu sempre gosto de colocar uma questão mais fácil, uma mais ou menos, uma do Enem, uma mais difícil. Eu gosto de ir misturando. Essa questão ela tem um raciocíniozinho um pouco mais complicado, porque ela tem um pouco mais de matemática do que algumas, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês passo a passo. Eu gosto sempre de colocar algumas questões que têm raciocínios diferentes, que é para você
ir se acostumando e anotando também, ter esse raciocínio num caderno. Olha aqui, ó, a questão das seguintes informações. Que tem 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de iodo num recipiente de 1 litro. Bom, como o recipiente é de 1 litro, quando dividir tudo por 1, esses mols aí vai ser mol por litro, tá? Então a gente já tem a concentração em mol por litro. Ele quer saber qual é a concentração de HI quando o Kc foi igual a 49. Essa questão, ela tem um probleminha por quê? Ela não te deu muita informação, não. Então você tem que montar a expressão, ó, H2 mais I2 forma, no equilíbrio, o HI. Quando vamos fazer o balanceamento, fica de 1 para 2. Então aqui nós vamos fazer aquela brincadeira do início, no início, reagiu e equilíbrio. Por quê? A questão ela deu a informação para a gente só do início. Ele disse que no início tinha 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de iodo e, como está no início, a gente vai ter 0 mol de produto. Lembre-se, no início de uma reação, nós só vamos ter reagentes, não vamos ter produtos, tá? Eu não sei quanto reagiu, então eu vou chamar de X mol desse com X mol desse daqui. Quanto foi que formou? 2x. Reparem que eu coloquei 2x aqui, por quê, pessoal? Olha aqui, ó. O coeficiente do HI é 2, tá bom? Quando uma reação está de 1 para 2, significa que uma molécula de gás hidrogênio vai formar 2 moléculas do ácido iodídrico, que é o HI. Por isso que aquele 2 a gente tem que colocar aqui na equação, tá? Então, no equilíbrio, pessoal, eu sei que no início eu tinha 1 mol. Só que reagiu X, que eu não lembro quanto é. No início eu tinha 1 mol, reagiu X. Aqui é 2x. Então, os valores que a gente vai usar na expressão do Kc vai ser exatamente 1 menos x mol por litro de hidrogênio, 1 menos x mol por litro de iodo, 2x mol por litro de HI. Tá certo? Então, ó, é só botar na expressão do Kc. Ó, o valor 1 menos x e 2x para o outro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para o outro slide. Vou fazer no próximo slide aqui. Vai ficar melhor, tá bom? Então, como é que fica o Kc? O Kc vai ser a concentração dos produtos. Como o iodo tá tem 2 na frente, o coeficiente, fica ao quadrado, tá bom? Aí o gás hidrogênio vezes o iodo. A questão deu o Kc, que é 49, tá? 49. A concentração do iodo é 2x. 2x ao quadrado. E a concentração do H2 é 1 menos x. E a do outro é 1 menos x. Então, o problema dessa questão aqui, pessoal, como vocês podem ver, a química acabou bem aqui. Agora é praticamente só matemática. No caso, essa questão é um pouquinho mais complicada, que ela vai dar na equação do segundo grau, que a gente vai ter que usar a expressão de Bhaskara, né? A equação de Bhaskara, que é para poder encontrar o valor de x, tá bom? Aqui vai ficar o seguinte, ó, 49, 2x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado, tá bom? Essa multiplicação, esse produto notável aí, é só você lembrar, você conserva o primeiro, aí conserva o sinal, o dobro do segundo, o segundo é x, né? 2x, aí mais x ao quadrado, que vai ser o dobro do segundo. Então fica 1 menos 2x mais x ao quadrado. Essa expressãozinha, quando você tem 1 menos x vezes 1 menos x, você vai encontrar essa expressão.
Então, na hora que eu fizer aqui o cruz credos, tá? Que fizer todo o cálculo matemático aqui, nós vamos encontrar a seguinte equação de segundo grau, ó. 45x2, tá bom? Menos 98x, beleza? Mais 49 igual a 0. Opa, encontrei minha equaçãozinha. É só lembrar que agora a gente joga aqui no Bhaskara o x. Como é que fica, pessoal? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Dividido por 2a. Aí o menino olha assim, quando faz uma questão dessa, o menino olha assim, meu Deus do céu, aula de química ou de matemática, Jesus do céu. Meu povo, vamos substituir? Quando for substituir, o b é menos 98, tá? Então fica, ó, menos 98. Mais ou menos a raiz, que vai ficar menos 98 ao quadrado, né? Porque o b é 98. Menos 4. Vezes a, o a é 45. E o c, 49. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o a, que o a é 45. Show? Agora aqui é só resolver a matemática. Os números são grandes, mas não é tão complicado. Fica 98, né? Menos com menos dá mais. 98. Mais ou menos a raiz, o delta aqui, gente, quando calcular, tudo isso aqui vai ficar 784. E 45 vezes 2 vai dar 90. Bom, agora aqui para você encontrar a resposta, a gente tem que considerar o x1, né? E o x2. Turma, no x1 eu vou considerar o positivo, no 2 eu vou considerar negativo. A raiz de 784, ela é igual a 28. Deixa eu deixar aqui do lado a anotação, tá bom? Então vai ficar como? O x1. X igual a 1 vai ficar 98 mais a raiz de 784, que é 28, dividido por 90. Quando você calcular isso aqui, x1 vai dar 1,4. Pessoal, 1,4 não é uma resposta aceitável, por isso que eu vou cortar, tá certo? Por quê? Porque 1,4 é maior que 1. Lembre-se que a questão usou 1 mol. Como ela usou 1 mol, então o reagente, a concentração faz é diminuir e não aumentar. Por isso que 1,4 não é um valor aceitável para essa resposta. Continuando, ao x2 fica como? 98. Eu vou considerar agora o negativo. 98 menos 28 dividido por 90. O x2 vai ser igual a 0,78 aproximadamente. Agora sim, temos um valor aceitável porque é menor do que 1. Então, o valor de x é 0,78. Vou voltar para o slide anterior aqui. Olha aqui, ó. Quanto é o HI? A concentração de HI, ó. A concentração de HI, ela é igual a 2x. Então, fica como? A concentração de HI é 2 vezes 0,78, porque o valor de x a gente acabou de encontrar é 0,78. Quando multiplica por 2, fica 1,56 mol por litro, que é o nosso resultado, ó. Ixi, Maria, deixa eu fazer com outra cor. O nosso resultado que vai ser aproximadamente a letra C. Eita, pessoal, olha, meu Deus, que questão
Questão doida, e o cálculo aí foi pesado, hein, pessoal? Algumas dessas questões assim, gente, dificilmente no Enem cai uma desse estilo. Eu gosto de fazer algumas mais complicadas, que é para vocês terem esses raciocínios. Treinar a matemática também. Eu gosto também de estar lembrando um pouco. Aproveito a aula de química para falar um pouquinho da matemática. Só que essa aqui é um tipo de questão que eu gosto de falar em sala, explicar de vez em quando, tanto que eu boto uma ou duas no máximo, questão mais complicada assim, porque esse nível de questão não vai cair no Enem. Mas algumas aqui pode cair, que eu botei mais na frente, que eu vou mostrar para vocês como é um raciocínio, tá bom? Mas, Érica, como eu sei que você é curiosa, o pessoal aqui também, eu vou deixar esse raciocínio aqui, que eu quero que vocês anotem, porque é sempre bom você ter uma referência dessa. Cadê a Érica? Gostou da questão? Entendeu o que foi que eu fiz aí? É uma questãozinha mais complicada, eu gosto de botar de vez em quando uma pra gente treinar, pra gente ver como é que é. Mas não se preocupe não, que para Enem desse jeito, desse estilo é mais diferente. É mais difícil cair. Mas é interessante nós termos esses raciocínios anotados, tá bom? Eu vou dar um tempinho aqui, ó. Eu vou pedir para dar 2 minutos em cada slide, a gente volta e continua. Não, esses cálculos aí são bonitos demais. É grande, a questão fica grande, mas eu acho muito bonito esses cálculos aí. Menino, matemática, quando a gente aprende, é tão legal. Vamos lá. Meu chefe, joga 2 minutinhos.
Érica, o princípio de Le Chatelier é exatamente o deslocamento do equilíbrio. É como você falou, você botou aqui, né? Que andou lendo sobre o assunto. Que no caso do princípio de Le Chatelier, o que foi que ele descobriu? Ele descobriu como um equilíbrio, como uma reação química, um equilíbrio, né? Se comporta quando ele sofre um efeito externo, tá? Vou explicar daqui a pouco, beleza? Então vamos seguindo. Bom, nesta segunda questão, olha aqui, ó. Ele colocou esses dois gráficos aqui, tá certo? Se você observar, nesse primeiro gráfico, ó, você tem um tempo T1, aqui, ó. Observe que esse tempo aqui ele é antes de atingir o equilíbrio. O T2 é exatamente no equilíbrio, ó. Repare que a partir do tempo T2, a concentração tanto dos produtos quanto dos reagentes estão o quê? Constantes. Ó, o tempo T1 é um tempo antes do equilíbrio. O T2 é exatamente quando ocorre o equilíbrio. Por quê? Porque as concentrações elas ficam constantes, tá? Então, já que a gente deu essa esboçada aqui, essa análise rápida no gráfico, vamos observar aqui como é que fica nas alternativas. Beleza? Bom, na letra A diz assim, ó, no instante T1, a velocidade da reação direta é igual à inversa, pessoal. Está errado por quê? A velocidade da reação direta só é igual à da inversa quando o equilíbrio é atingido. E nos dois gráficos, o equilíbrio só é atingido no ponto T2, tá bom? Observem aqui, ó. Quando você observa o ponto T2, o equilíbrio foi atingido. Significa que a concentração, a partir desse ponto, a concentração dos reagentes e dos produtos estão constantes. Por quê? Porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, tá bom? E isso ocorre em T2 e não em T1, tá? Por isso que a letra A está errada. Olha a letra B. Após T2 não ocorre reação. Gente, está errado também. Quando um equilíbrio é atingido, a reação continua ocorrendo. O que acontece é que elas estão na mesma velocidade, então a gente não consegue perceber a formação de reagente de produto e de produtos em reagentes, porque as concentrações ficam constantes. Tá? Não se esqueçam disso. A reação não para. O que aconteceu é que as velocidades ficaram iguais, tanto da reação direta quanto da inversa, fazendo com que a gente não consiga perceber variação na concentração. No instante T1, a reação atinge o equilíbrio? Não. Como eu mostrei aqui no gráfico, o equilíbrio é atingido em T2. Tá? Olha a letra D aqui, ó. A curva 4 corresponde à velocidade da reação inversa. Pessoal, toda vez que você for analisar um gráfico, olha o seguinte, ó. A curva 3 está havendo consumo. A concentração está diminuindo do início até atingir o equilíbrio. Então isso aqui é uma curva que representa os reagentes. E os reagentes fazem parte da reação direta, tá bom? A reação direta. Já o ponto 4, eles são os produtos, por quê? Observe que a concentração está aumentando. No início, você não tem produto, é zero. Mas como a concentração vai aumentando, então aqui nós temos a velocidade da reação inversa. Então a resposta está correta. A curva 4 representa a velocidade da reação inversa, que é exatamente a reação dos produtos se convertendo em reagentes. Não esqueçam, pessoal, não esqueça de jeito nenhum. Num gráfico, a concentração está diminuindo, então é reagente. Se a concentração está aumentando, então nós temos um produto. A Érica botou uma perguntinha aqui. Professor, por que o equilíbrio não pode ser em T1, já que as setas se encontram no mesmo ponto no gráfico 1? Ah, beleza.
Muito bem, eu entendi agora sua pergunta. Você está falando desse pontinho aqui, né? Nesse caso, Érica, se você observar, as concentrações não estão constantes. Observe que o reagente ainda ele é consumido mais um pouquinho, ó, tanto que ele vem aqui para baixo, ó, e o produto ainda aumenta um pouquinho sua concentração. Como ainda aumenta um pouco a concentração e como ainda vai haver uma diminuição na concentração dos reagentes, indica que as concentrações ainda não estão constantes. E para um equilíbrio ser atingido, as concentrações têm que ficar iguais, tá? Constantes. Por quê? Porque quando as concentrações estão constantes, indica que a velocidade da reação direta está igual à velocidade da reação inversa. E a gente só percebe isso a partir daqui, ó. Se você observar, a partir desse ponto aqui, você não observa mais nenhuma alteração na concentração dos dois gráficos. Enquanto houver variação na concentração de produtos e de reagentes, o equilíbrio ainda não foi atingido, tá bom? Por isso que T1 não pode ser nos dois gráficos. T1 não indica que o equilíbrio foi atingido, e sim em T2. Show? Muito bem, você entendeu, já fico feliz. Ó, agora que eu falei um pouquinho do gráfico, dei uma dica, essa daí é facinha. Bora ver se você pega a ideia. Essa parte de concentração, pessoal que está em casa, pessoal do IPTV aqui, ó. Pimenteiras, Ribeiro, Uruçuí, pessoal de Baixa Grande. Vamos lá, meu povo. Digam para mim, qual a alternativa correta olhando para esse gráfico aí? Já que eu expliquei para vocês quando aumenta e quando diminui a concentração. Vamos lá, Érica, bota aí para mim também a alternativa. Qual a alternativa correta nessa terceira? Essa terceira questão é o seguinte, olhem para o gráfico. Se vocês observarem, tem essa parte aqui bem interessante, ó, do gráfico. Ela está toda constante, não altera de jeito nenhum. Isso acontece que se você olhar para a reação, aqui, ó, o enxofre está na fase sólida, aqui, ó. É um sólido. O gás oxigênio e o dióxido de enxofre estão na fase gasosa. Não esqueça de um ponto, pessoal. Em um equilíbrio químico, a fase sólida e a líquida elas não vão participar na reação. Por quê? Porque a variação na concentração delas é muito baixa.
Então, você não vai observar variação na concentração tanto de um sólido e de um líquido quando tem uma reação em equilíbrio. Ele fica meio que constante. Então aqui, ó, no 3, aqui é um enxofre. Beleza? Então o 3 vai ser o enxofre. Observe que o SO2 está do lado dos produtos, tá? E o oxigênio do lado dos reagentes. Como eu falei, num gráfico, quando a concentração está diminuindo, é reagente. Quando está aumentando, é produto. Então, ó, o gráfico 1 está diminuindo. Se está diminuindo, o 1 só pode ser o gás oxigênio. Por quê? Porque o gás oxigênio, ele é um reagente. Já o 2, ó, concentração está aumentando, indicando que é um produto. Concentração aumentando, produto. Concentração diminuindo, reagente. Por isso que fica aqui, ó, SO2 no primeiro, O2 no segundo. Então, a ordem fica, ó, o enxofre é o 3, o gás oxigênio é o 1 e o SO2 é o 2. Desta maneira, a resposta é a letra C. Beleza? De novo. Por que é que o enxofre não está mudando sua concentração? Não se esqueçam, pessoal. Quando estamos na fase sólida, a concentração fica constante, sólido e líquido, tá? Você não vai mexer nela no equilíbrio. No caso do oxigênio, é a curva 1, porque o oxigênio é um reagente, e todo reagente vai ser consumido, por isso que a curva, ó, vai diminuindo, tá? O 2 é um produto, é o SO2. A curva está subindo, está aumentando. Olha aqui. A curva subindo, indicando que é um produto. Diminuindo, indicando que é um reagente. Show? Tranquilinho? Então a resposta fica letra C aqui na terceira questão. Questãozinha de análise de gráfico. Análise de gráfico já tem uma grande chance de cair, lembre-se que uma das competências e habilidades do Enem foca muito na análise de tabelas e gráficos, tá bom? E química e física e matemática, meu povo, você observa que toda hora tem uma tabelazinha para analisar, um gráfico, então temos sempre que estar atentos na análise de gráficos e tabelas. Aqui mostra outro gráfico, tá? Mas agora dessa seguinte reação aqui. A reação de Paul-Haber, produção da amônia. Mas aí está mostrando a decomposição dela, tá? A amônia sendo quebrada. Vou passar aqui para frente, que a gente analisa o gráfico aqui nesse slide. A amônia é NH3 e na sua decomposição forma gás nitrogênio e gás hidrogênio. Temos que fazer o balanceamentozinho aqui, tá? Balanceando essa equação, ó, do lado aqui dos produtos tem 2 nitrogênios, então do lado dos reagentes também tem que ter 2. Por isso que eu coloquei um 2 aqui na frente, tá? Então 2 nitrogênios de cada lado. Show! Como eu coloquei 2 aqui, e aqui tem um 3, então fica 6 hidrogênios. Então do lado de cá também tem que ter 6. Coloco o 3 na frente, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Feito o balanceamento, como você pode ver, dos dois lados, nós vamos ter as mesmas quantidades de nitrogênio e de hidrogênio. E balanceamento aqui, pessoal, é fundamental em equilíbrio. Olha aqui, ó. Observem que nós vamos ter uma reação de 2 para 1 para 3. E para responder essa questão, os coeficientes é que vão nos indicar. Tá bom? Em primeiro lugar, o NH3 é um produto. O NH3 aqui do lado esquerdo é um reagente. O nitrogênio e o hidrogênio do lado direito são produtos. Beleza? Ó, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Observe que a única curva que está diminuindo, a concentração, se está diminuindo a concentração, indica que é um reagente. Ó,
A curva está subindo, é um produto. Então aqui, o A e o B são produtos e o C é um reagente. Mais uma vez, por quê? Professor, por que é que o A e o B são produtos e o C é um reagente? Quando você tiver um gráfico, se a curva for descendente, estiver descendo, indica que está diminuindo a concentração. Se está diminuindo a concentração, então está reagindo, ok? É um reagente. O A e o B, ó, concentração aumentando. Se no início tu tinha 0, é porque você era um produto. Com o tempo você foi sendo formado, então a concentração vai aumentando. Então logo de cara a gente já encontra quem é a amônia. O C é o NH3. Por que, que o C é o NH3? Porque ele é um reagente, está sendo consumido. Então essa curva C aqui está descendo é a do NH3. Agora falta descobrir quem é a curva A e quem é a B. Bom, e para descobrir nós vamos ter que olhar para os coeficientes. Se você observar, nessa reação, para cada 1 mol de nitrogênio, formam 3 mols de gás hidrogênio. Isso significa que a concentração do gás hidrogênio será maior que a do gás nitrogênio. Por quê? Porque na reação está de 1 para 3. Tá? 1 mol de gás nitrogênio para 3 mols de gás hidrogênio. Então, sempre o nitrogênio vai formar menos. Então, o A aqui, ó, o A é o gás nitrogênio e o B é o gás hidrogênio. Show? De novo, o A é o gás nitrogênio, o B vai ser o gás hidrogênio, porque o gráfico do B, observa que ele vai lá em cima, ó, concentração mais alta. O A, concentraçãozinha menor aqui. Show? Viu como é tranquilinho? Sussa demais? Então vamos fazer assim, ó. Resposta, letra E, porque a curva A. Deixa eu ver aqui, a curva A quem é? O A é o nitrogênio, o B é o hidrogênio, o C é o nitrogênio, letra D. Então a questão aqui nós vamos ter letra D nessa quarta questão. Viu como é simples? Análise tranquilinha, nada de outro mundo. Show demais. Vamos lá, vamos seguindo. Olha essa expressão. A produção de carbeto de silício é importante material refratário. Envolve o equilíbrio abaixo, tá? Então, para montar esse equilíbrio, como é que vai ser a constante, pessoal? Olha, observe aqui, ó. Líquido, sólido, sólido. Não vão participar da expressão do equilíbrio. Somente o CO. Então, o Kc vai ser igual à concentração do monóxido de carbono ao quadrado por causa do seu coeficiente. Letra E. Por que a letra E aqui, gente? De novo, o SiO está na fase líquida. Carbono e o carbeto na fase sólida. Sólidos e líquidos não vão participar da expressão do equilíbrio químico. Tá? Por isso que nós vamos ter bonitinho aí, ó. Somente a constante vai ser somente a concentração do monóxido de carbono ao quadrado, letra E. Show demais. Sussa, 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 meu amigo. Só na manha. Vamos seguindo. Sexta questão. A sexta tem assim, ó. Na tabela abaixo estão mostrados os dados referentes à reação química, tá? Aí ele colocou a reação aí, botou início e equilíbrio. Bom, eu vou escrever a reação aqui embaixo de novo, que eu quero mostrar para vocês mais detalhado aqui. Escrever aqui.
primeira coisa aqui, pessoal, que você tem que observar nesse tipo de questão é isso aqui, ó. Está de 2 para 2 para 3 para 4. Pessoal, o coeficiente influencia muito. E aqui nós vamos ter o início, reagiu e o equilíbrio. Eu vou fazer aqui embaixo que à medida que a gente for descobrindo os valores, vamos passando para cima, tá bom? No início, a questão já botou aqui, ó. Tem 1,2 mols de N2H4, 0,9 de NO2. E os produtos vão ser zero. Por que zero? Porque no início de uma reação você não tem produto, só reagente. Só que tem essa informação importantíssima aqui, ó. Equilíbrio, quer dizer, depois que o equilíbrio é atingido, observou-se que tem 0,8 mol de água. Então aqui no período que reagiu vai ter 0,8 também. De novo, olha o que a questão colocou. Que no fim, lá no equilíbrio, nós temos 0,8 mol de água. Olha o coeficiente da água aqui, 4. Dica que eu dou, toda vez que você encontrar isso aí, faz uma simples divisão. Ó. Pega o valor da concentração, que é 0,8, e divide pelo coeficiente, divide por 4. 0,8 dividido por 4 vai dar 0,2. Então, 0,2, pessoal, é o valor se o coeficiente fosse 1. Se o coeficiente fosse igual a 1. Ó, se o coeficiente fosse igual a 1, o valor aqui, o valor ia ser 0,2. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí tu só pega e multiplica pelo valor que está na frente. Ó, observe que o coeficiente do N2H4 é 2, do NO2 também, só que do gás nitrogênio é 3. Então é só multiplicar. Opa! Então, 0,2 vezes 2 dá 0,4. O que eu acabei de descobrir aqui? No início eu tinha 1,2 mols de N2H4, só que reagiu 0,4. Que vai ser a mesma quantidade que vai reagir do NO2, porque eles estão na mesma proporção, de 2 para 2. Tá? Já o N2 é 3 mols, então 0,2 aqui, ó, vezes 3 vai dar 0,6. Professor, como é que a gente vai descobrir agora? Simples. Se no início tu tinha 1,2 menos 0,4, então no equilíbrio nós vamos ter 0,8 mol. Para o NO2, se no início tu tinha 0,9 menos 0,4, você vai ficar com 0,5 mol. O produto, pessoal, o tanto que forma é o tanto que você vai ter no equilíbrio. Então, olha os valores que eu encontrei. 0,8 para o N2H4, 0,5 para o NO2 e 0,6 para o N2. Resultado vai dar o quê? Letra B. Ó, o valor de X é 0,8. Que ele quer saber o valor desse aqui, ó. X, que eu descobri aqui, 0,8. Y, 0,5. E Z, 0,6. Professor, da onde você tirou esses cálculos? Lembra, no equilíbrio químico, você tem o início, o tanto que reagiu, e o equilíbrio. No início, eu só tinha reagente. Ó, a questão botou ali, ó, 1,2 do N2H4, 0,9 do NO2. Produto era 0. Aí ele não colocou o valor de mais ninguém, botou só do produto. Por que é interessante eu saber o valor do produto? É porque, gente, se no produto, quando ele me dá o valor do produto, eu já sei o tanto que reagiu. A partir desse valor, eu obtenho o tanto que reagiu a partir do coeficiente. Como o coeficiente da água é 4, eu dividi o 0,8 por 4,
Porque aí eu tinha um valor de número de mol para quando o coeficiente fosse 1. Aí era só ir multiplicando pelo coeficiente de cada um. Ó, como aqui no N2H4 o coeficiente é 2, 0,2 vezes 2 é 0,4. O do NO2 o coeficiente é igual, só repetir o valor. Aí tu faz um cálculozinho simples. Opa, se no início eu tinha 1,2 e reagiu 0,4, sobrou quanto? 1,2 menos 0,4 sobra 0,8. A mesma coisa no NO2. Ó, eu tinha 0,9, mas formou, reagiu 0,4, então sobrou meio mol. Questão de raciocínio muito interessante, muito legalzinha, certo? Essa daí eu vou passar, que eu vou ter uma outra que tem um raciocínio um pouco melhor. Essa eu vou deixar tempo para vocês anotarem, porque essa daqui eu quero passar logo, tá bom? Então vamos fazer mais uma. Tem uma outra questão dessa, que eu tenho um raciocínio bem semelhante, só que o cálculo é um pouquinho maior, aí fica ela mais legal para dar tempo para vocês. Gente, na sétima questão é o seguinte, ó. Ela deu equilíbrio, tá aqui, ó. Vamos montar logo a expressão. Lembrem-se que o Kc é a concentração dos produtos, que é um produto, CO2. Olha que tem um coeficiente 2 aqui, né? Então a gente coloca ao quadrado. Dividido pelo CO, também ao quadrado, porque tem um coeficiente 2 aqui, vezes a concentração do gás oxigênio. Pronto. Tranquilinho aí. Ele diz o seguinte, sabendo que as concentrações... já deu tudo em mol por litro, ó, não vamos fazer nenhum cálculo, é só aplicar direto na expressão. Ó. 4 mols de CO, 4 mols de gás oxigênio. Ele quer saber qual vai ser a concentração de CO2, porque o Kc vale 10 a menos 2. Bom, vamos só substituir agora, tá bom? Ó, o Kc é 10 a menos 2, vamos colocar aqui, ó. 10 a menos 2. A concentração de CO2 é o que ele quer saber. Vamos colocar aqui o CO2 ao quadrado. Show? A concentração do monóxido, que é o CO, é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado vezes a concentração do O2, que vai ficar igual a 4. Porque ele elevado a 1 deixa só 4 aí. Tá bom? Então nós vamos ter o seguinte, que a concentração do CO vai ficar 4 ao quadrado vai dar 16, né? 4 vezes 4, 16. E aí 16 vezes 4 vai ficar 64. Porque aqui ó, vai ficar 16 vezes 4, vai ficar 64. Vezes 10 a menos 2. Show? Tranquilinho? Nesse caso aqui, vamos jogar a raiz. Ó. A concentração de CO2 vai ficar a raiz quadrada de 64 vezes 10 a menos 2. Show? A raiz quadrada de 64 é 8. E potência de 10, você conserva a base e divide o expoente. Como é menos 2, fica menos 1. Show? Notação científicazinha simples, só uma vírgula para a esquerda, então a concentração do CO2, 8 vezes 10 a menos 1, fica 0,8 mol por litro. Ó, aplicaçãozinha direta do Kc. Show demais, Sussa. Questãozinha só na manha. Pegou a ideia, Erika? Viu como é que ela é facinha essa daí? Essa daí é de boas. De boas, de boas, de boas. Aí fica 0,8. Show? Resposta letra A. Vou dar um tempinho pro pessoal aqui anotar. Anota esse raciocínio e a gente volta já já. 2 minutinhos, meu chefe.
E de volta. Fazer mais um aqui, ó. Qual o valor da constante de equilíbrio para essa expressão? Bom, em primeiro lugar, ó, observe que está em mol por litro. Então, podemos jogar direto na expressão do Kc. Produtos sobre os reagentes. Então, fica a concentração do gás nitrogênio vezes a concentração do gás hidrogênio ao cubo, dividido pela concentração da amônia ao quadrado. Não esqueçam de colocar os coeficientes como expoentes, tá? Na questão está dizendo que a concentração do N2 ela é 2, que a concentração do gás hidrogênio é 3, mas aí fica 3 ao cubo, e a concentração do NH3 é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Show? Então, o Kc vai ficar igual a 3 elevado ao cubo, meu povo, vai dar 27, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, fica 2 vezes 27 sobre 3 ao quadrado, que é dar 9. Tá? 27 vezes 2 fica 54, dividido por 9, que vai dar 6. Então, o Kc aqui é 6, letra A. Viu como é tranquilinho? Muito bem, Érica, paz. Érica, essa parte aqui de cálculo de constante, tu tá ligeira, viu? Respondendo rápido aqui nos YouTubes. Pessoal de Pimenteiras, Uruçuí também aqui pelo IPTV. Vamos botando aqui no chat também, pessoal. Vamos participar. Coloca aí se está entendendo, se está tudo tranquilinho. Essas questões assim de aplicação mais simples. A gente coloca uma mais mediana. As duas próximas questões que eu vou fazer com vocês já são questões medianas do estilo que eu acho que pode ainda cair no Enem, tá? São questões que usam exatamente a ideia do início, reagiu e equilíbrio. Eu vou fazer as duas e uma delas eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, que eu acho interessante ter esses raciocínios, tá bom? Beleza? Então, pessoal, ó, o tempo da nossa primeira aula está encerrando. Pausazinha de 2 minutinhos, só o tempo de beber uma água. E a gente volta já para o segundo horário, tá bom? Voltamos já.